A palavra tela tem dentro dela a palavra ela. Eila, uma tela de Regine Lima Verde. Regine Lima Verde, que além de escritora, professora da universidade, aposentada da Universidade Federal do Ceará, na área do Labomar, enfim, das ciências do mar, é também uma grande pintora e autora desta tela. A Regine Lima Verde, aquela que tem no nome uma cor e nas suas telas todas as cores da aquarela. Por quê? Porque o nome dela tem a cor verde, Lima Verde. Regine, que lindo ter você aqui, hein? Obrigada. Juntando literatura e artes plásticas. É. E você está fazendo um trabalho nesse sentido, uma exposição em que reúne poesia e literatura, poesia e imagem, assim? Imagem, exatamente. De artes plásticas? Eu já tinha feito uma exposição em Sobral. Cada quadro tinha uma poesia. Eram as mulheres desconstruídas. Então, essas mulheres desconstruídas, tinha mulher com vitiligo, tinha mulher com manchas vermelhas no rosto, tinha mulher com aquelas tribos que colocam umas argolas no pescoço e vão esticando o pescoço. Uhum. Tinha mulher muito feia, borrada, e para cada uma eu coloquei uma poesia. Foi muito interessante essa primeira exposição. Eu comecei a pintar na pandemia. Eu sempre desenhei, eu sabia desenhar, mas não sabia pintar. Então, eu fiz um curso de anatomia, desenho anatômico. Depois, eu fiz um curso de pintura com a Juliana Azevedo. Ela tem, inclusive, obras em Paris, ela fez cursos lá, ela tem curso de moda aqui na nossa universidade, né? E depois eu fiz... Aí, hoje em dia, eu trabalho com a moça que vai ser a curadora dessa minha exposição. Tem um nome, inclusive, a exposição, né? E é um nome bem sofisticado. Como é que se chama a exposição? Les Femmes sont des fleurs. Porque tem a questão de você pintar mulheres, né? E flores, né? E eu digo que as mulheres são flores. Les femmes sont fleurs. Mas tem que botar o D, eu consultei uma professora de francês, tem que botar sont des fleurs. Ah, sont des fleurs, sim, sont des fleurs. Sim. As mulheres são, as fêmeas, as mulheres, né? São flores. Exato. Les femmes sont des fleurs. Quer dizer, são várias flores, são flores, no plural. E há uma reincidência, inclusive, desse título aí. Quer dizer, se materializa esse título em quadros. E eu vou provar o que estou dizendo. Sim. Olha aqui. Aqui você tem um quadro com les femmes, une femme, né? Une femme, uma mulher, e fleur e flores. Há uma recorrência realmente de flores e rostos femininos? E por quê? Olha, eu sempre fui muito feminista. Desde pequena, eu luto muito pela posição da mulher. Eu participei da fundação do Conselho Cearense do Direito da Mulher. Depois saí, porque eu não era política partidária. Então, teve uma encrenca por lá e, enfim, eu saí do grupo. Ou me colocaram do lado. Porque eu nunca fui muito partidária. Eu sou uma pessoa que elejo pessoas para os cargos. Eu elejo no sentido de eu voto. De votar. Eu voto em quem eu gosto, né? Dessa vez eu votei no Lula, obviamente, porque eu não poderia nunca votar no Bolsonaro. Apesar de quem achar ruim. E Regine, e o que é o feminismo para você? Por que você... Olha, o que são flores, des fleurs e eu acho des que femmes? as mulheres têm obrigação de se apresentar bonitas. Bonitas.
maquiadas, com vestidos bonitos, não precisa ser caros, mas cuidar de si, cuidar de unha. Eu agora ando com as unhas pintadas só de base, por causa da pintura, porque eu pinto num dia, no outro dia sai o esmalte, por causa das tintas. Mas os pés impecáveis, toda semana. Então, eu acho que a mulher ela tem que ter vaidade. É importante, o homem gosta de mulher limpa, cheirosa, arrumada. E eu comparo as mulheres a flores. A flores. Mas Daí porque ela trouxe exatamente... mas, ao mesmo tempo, flores. Eu acho que a mulher é muito forte, a mulher é muito corajosa. A mulher, quando se mete numa história, é para valer. Ela briga. E que lindo também, em relação à mulher, a esta mulher que é a nossa dialogadora de hoje, o fato de ser uma pessoa capaz de se reinventar. Porque você se reinventou, não é? Você era uma escritora, era, mas naquele momento, era uma escritora, no momento em que se decidiu mudar para adquirir, digamos, uma outra especialidade de trabalho, né? Outra arte. Uma outra arte, não é? E eu queria que você falasse sobre isso, essa capacidade que a mulher e que você tem de se reinventar, entendeu? Depois de ser professora na universidade, na área da ciência, as ciências do mar, não é isso? Do mar, exatamente. Era pescado, trabalhava com peixes, com ambiente marinho. Com ambientes marinhos, com lagosta. Você tem doutorado, inclusive, doutorado, eu tenho um doutorado, pós-doutorado. Passei no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha. Fiz curso na Alemanha no laboratório de microbiologia lá da... O seu doutorado é em microbiologia? É, em microbiologia. Meu doutorado na USP. Em microbiologia na USP. Pois é, e mesmo assim, essa doutora em microbiologia, essa escritora, inclusive, pertence à Academia Cearense de Letras, é poeta, enfim, e editora também. Hoje preside a nossa academia, a Alane, né, a Academia de Artes e Letras do Nordeste. E, no entanto, num determinado momento, agora recente, depois, durante a pandemia, nos anos 2020, decide ser também uma artista plástica e com essa categoria, fazendo agora a sua exposição. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre a capacidade de você se reinventar. Eu acho que todo mundo que se aposenta tem que ter alguma coisa para fazer. Quer seja um divertimento, gostar de jogar com as amigas, alguma coisa que tanto sociabilize, não é? A pessoa sociabilizar, se sociabilizar, né? Conversar, ter amigos, como também tem que ter uma arte, porque às vezes a gente fica sozinha. Então você não pode passar o dia vendo televisão, não dá. É muito monótono. A televisão cansa. Se você vai ver noticiário, se você vê um noticiário de manhã, aí de hora em hora tem noticiário, principalmente na Globo tem de hora em hora, você vê as mesmas notícias sempre. Aí chega no meio-dia, você tem as mesmas notícias, 1h você tem a mesma notícia, aí você vai lá para a tarde, 6h, mesma notícia, aí depois tem um Globo em Pauta, depois tem um noticiário de 10 horas, depois tem um de 12 horas. E aí, você sempre se repetindo. Eu sei que as notícias acontecem muito rapidamente, mas é uma coisa ou outra. As notícias, por exemplo, agora, se você abrir a televisão, é só o julgamento do pessoal do Bolsonaro. É de manhã, de tarde e de noite. Enche o saco. A gente fica cansado de ver. Então, a mulher, principalmente a mulher, eu não estou falando em homem, geralmente tem muitas habilidades. Homem sai à noite, vai para uma festa, se for solteiro, vai dançar, vai namorar. Mas a mulher, principalmente eu sendo viúva, eu não tenho marido em casa, né? Então, eu tenho que ter habilidades para alguma coisa. Minha mãe era uma artesã fina, ela bordava coisas belíssimas. Então, eu vi a mamãe, aprendi a combinar cores com ela. E você, então, juntou essas duas atividades, a literatura e as artes plásticas. E você tem um exemplo disso aí, de uma poesia, é isso? Que fala exatamente dessa relação? Ou Pronto. dessa nova arte que você conquistou? É o ardor do desenho. O ardor do desenho. Eu sempre tive loucura para pintar. Eu fiz a escola doméstica, você não sabe. Escola doméstica São Rafael. Eu fiz a escola doméstica São Rafael, eu fiz o social. Depois que eu terminei o ginásio, naquele tempo era ginásio, aí tinha um científico, eu fiz um curso normal, porque eu queria ser professora, e ao mesmo tempo fazia um curso social.
Esse curso social, ele preparava a mulher para casamento. Eu nunca duvidei que eu ia me casar, ia ter uma família. Eu sempre fui uma mulher muito ardente, eu gostava muito de namorar. Então, eu encontrei meu marido, eu passei 43 anos com ele. E ele foi muito importante na minha vida, porque foi ele que me incentivou para eu fazer faculdade. Foi ele que me incentivou, porque eu queria, quando eu era mais nova, eu queria medicina. Mas aí eu casei com 21 anos. Casei com 20. Eu tive a Ive, na minha primeira filha, que hoje é médica, com 21 anos. Então, quando eu casei, eu parei um pouco para cuidar dela uns 2 anos, mas eu sempre fazia alguma coisa em casa. Eu fazia bolos para fora, eu costurava. Sabia que eu sabia costurar? Eu fiz meu vestido de 15 anos. Quem fez fui eu. Eu, com 13 anos, eu costurava para todas as empregadas do quarteirão, pago. Eu, com 7 anos de idade, olha como eu era independente. Eu, com 7 anos de idade, o meu pai financiava fogos de artifício e eu tinha, naquele tempo, a gente chamava bodega de fogos, que você botava aqui no braço e saía vendendo. Aí, no fim, eu devolvia o dinheiro do capital ao papai e ficava com lucro. E a poesia? Eu queria dizer, que poesia, como é que você vê, como é que chama? A alma do desenho? É o ardor do desenho. O ardor do desenho. Poema de Regine Lima Verde, a nossa dialogadora de hoje. Busco nas cores. Busco nas cores. A paz que outrora reinava na minha mente. Tudo que a pessoa sente se esvai nos desvãos dos desenhos, nas pinturas, no traço sereno de uma criança rindo, pescando, na mulher tentadora pecando, na flor que sorria embelezando o mundo, ou na mulher dançando um tango atrelada a um par. Nada mais calmo que a tranquilidade de olhar ondas no azul do mar, ou sonhar enfeitiçada, apaixonada por uma estampa no papel desenhada com o rosto da mais pura paixão. A pintura é medicamento barato e não é ilusão, é fato. Eu mostrei a minha primeira professora de pintura, que foi a Juliana, e ela adorou. Ela disse, porque esses fatos que eu conto de uma criança rindo pescando, da mulher tentadora pescando, são quadros que eu já tinha desenhado. E você está preparando uma exposição, aliás, está uma exposição que junta essas duas coisas ali? Para cada quadro um poema. Para cada quadro um poema. É a forma que você encontrou de assumir a sua diversidade de identidade. E aí eu aproveito para colocar em pauta o outro objeto que ela me trouxe. Identidade. Você se identifica como? Como essa multiface? Eu me cientista, artista plástico e poeta? Eu me sinto duas pessoas. Eu sou Regine Vieira para ciências, Regine Vieira, e sou Regine Lima Verde para as artes. É interessante que isso me fez muita confusão na minha vida. Até às vezes em viagem de negócios, como o pessoal dos Estados Unidos que vinha do Canadá, vinha lá para o Labomar, e eu ficava amiga e dava livro de poesia, eles colocavam na minha passagem Regine Lima Verde. Quando eu ia pegar a passagem no aeroporto, eu sou Regine Vieira, que é o último nome e o primeiro, pois é. É o civil, Regine Vieira. Civil. Regine Lima Verde não existe mais no meu nome civil, não. Regine Lima Verde eu tomei, que era o nome da minha mãe. Na verdade, eu estou aqui hoje como dialogador, tenho aqui como dialogadora Regine Helena Silva dos Fernandes Vieira. Eu não sou mais Lima Verde. Regine Lima Verde, porque é o nome, digamos, público da literatura, da quando pintura. A gente casa, a gente não perdia de primeiro o nome da mãe. Hoje é uma opção, perde ou não. Eu perdia. Aí eu dizia assim, papai, eu vou botar o meu nome, eu vou tirar esse Silva. Não vou botar o seu nome, não, vou botar o da mamãe. Lima Verde, que eu acho muito mais bonito, e mais poético, e mais conhecido. Aí ele dizia assim, se tirar o Silva, eu deserdo. Aí eu digo, e tem alguma coisa para herdar? Não sei, não tinha. Então eu vou. Então ficou Regine Helena
Silva, dos você manteve Fernandes, o Silva, dos Fernandes Vieira. Mas, a propósito de poesia e de artes plásticas, eu tenho um poema, um texto, 2 textos sobre a Regine. Vejam vocês, este que eu abri o programa dizendo que o nome dela tem dentro dela, da tela, o nome ela, e ela se chama Regine. E eu digo que com as telas dela, nosso olhar cria elos, porque as figuras se projetam em nossos olhos e nos introjetam. É como se, além dos olhos que veem a tela, também a figura de dentro da tela nos olhasse. Seus quadros nos enquadram. Neles, a pintura fala e transpira, feito pele pelos poros das formas. Bonito, muito bonito. Ricardo, eu não tinha visto, não tinha lido essa poesia. Eu vou colocar no meu próximo livro. Eita. E aí, sobre o outro tema que ela trouxe para pautar, que eu imagino que seja as palavras da literatura, porque ela trouxe um dicionário. E eu digo, não, deve ser, ela não trouxe o livro dela de poesia, mas trouxe uma referência ao universo das palavras. Sim. Não é? Sim. Quando a gente consulta muito o dicionário, principalmente português. Não, e nós somos habitados por palavras, né? Completamente. Mesmo que não consulte o dicionário, nós somos palavras, né? Palavras. Nós, poetas e escritores. A gente procura sempre palavra, e uma palavra que dê certo com outra palavra com rima. E com eufonia, ou com né? eufonia, Com lógico. eufonia. E em relação às palavras da nossa dialogadora, eu escrevi um pequeno texto que diz: quanto mais de perto nós nos regineamos, mais lima verdes nossos olhos se vivificam. Quando das lavras em nós germina o cinza, a nós se achegam suas regíneas palavras, que fazem brotar em nossas retinas o verdume em flor. Que coisa linda, lindo, lindo, lindo. Vocês estão vendo a minha ligação com ela, não só com o artista plástico, mas também, sobretudo, com a poeta que eu conheço há mais tempo. Mas Ricardo, a nossa amizade é de muito tempo, de televisão, de teatro, de assistir suas peças, aí a gente se reuniu mais na literatura. Porque sim, somos ambos da academia agora, ambos da Academia Cearense de Letras, você e entrou. Da Alane. Eu fui você presidente foi da Alane, você e foi agora você é presidente. E aí o próximo presidente será você. Olha, não, meu voto é reeleger a Regine Lima Verde. E ela está falando, já que ela falou em tempo, eu quero colocar então outro objeto que ela me trouxe para que ela possa refletir. Um relógio. Porque, veja, nós já estávamos falando sobre o tempo, a capacidade que ela tem de se reinventar, de criar novas identidades para si mesma. E eu queria então que ela falasse sobre a sua relação com o tempo. Imagino que foi para isso que ela trouxe os objetos, porque vocês sabem que os objetos que o convidado traz é que dão, digamos, um ensejo para tematizar o nosso encontro. O tempo é terrível, porque às vezes eu olho retratos, a gente nem diz mais retratos, são fotos, né? As fotos, quando eu era bem novinha, eu fico pensando, meu Deus, eu já sou uma mulher quase com 80 anos, puxa vida! Entrando nos anciões ou anciãos, né? Os dois são certos, são corretos. Eu olhei no dicionário. Olhou no dicionário. Olhou no dicionário, sim. Anciões e anciãos. Então, eu fico pensando, eu já vou ser classificada como anciã. Idoso, né? Não, o idoso é antes, idoso até antes. 80. Agora, depois é de 80, ancião. O centenário. O centenário, O que passa, isso é da OMS. Aí chega de 80 para lá, é ancião ou centenário, se chegar aos 100. E eu queria que você refletisse sobre isso. Essa isso é uma chegada. tristeza. É tristeza. É tristeza. Para mim, eu acho tão horrível a gente... Eu até que eu concordava com a Desi Gonçalves, né? Ela dizia que era uma M. Uma M. O tempo, né? Porque tempo. A gente vê, fica se olhando e sente, o cabelo já não é igual, as articulações já não são as mesmas. O tempo atravessa, Atravessa, né? Ele é terrível, ele é infame, nojento. Nome, e como é que você lida, então, com o tempo? Você vê, eu estou vendo que o tempo é um tema palpitante. Mais um palpitante da nossa jogadora de hoje, que é a escritora e artista plástica Regine Lima Verde. Eu lido pintando. Eu vi hoje como é que eles chamam? Aqueles rios, né, do Instagram. Da internet, do Instagram.
pintor chamado, eu não sei se era Geraldo Thomas, Sim. E ele dizendo que a pintura, que a arte é uma obsessão, que toma conta da gente. Aí ele dizendo, olha, eu estou olhando para você, não estou vendo você, eu estou olhando suas pernas, estou me lembrando do pintor tal, estou olhando seus olhos, estou me lembrando do pintor tal. Então, isso é uma obsessão. Eu estou obsessiva pela pintura, eu passo o dia todinho, eu lido com o tempo, o dia todinho pintando. Muito mais do que dedicado à literatura. Muito mais. Agora eu estou pintando. Se bem que eu mandei artigos para revistas, já mandei. Sobre a Clarice Lispector, que também era louca por pintura. Sim, sim. Né? Tem um livro dela que eu esqueci o nome, mas que ela fala, eu acho lindo que ela fala que ela é uma pintora. Ela é uma pintora. E ela diz, não, eu não sou pintora, eu gostaria de ser. E que pintora você é? Regine Lima Verde. Se você fosse um crítico de artes plásticas, como você definiria a si mesma? Como você se identificaria? Dizer, olha, essa pintora Regine Lima Verde é... Quem é, hein, essa pintora? Olha, eu sou uma pessoa muito alegre, muito alegre. Eu sou digo, como pintora. Então... isso reflete. É isso que quer dizer, perfeito. E as mulheres que eu pinto, geralmente, são mulheres muito arrumadas, muito cheias de balangandãs, de colares, de brincos, todas... Braceletes. Como você está agora, linda. Olha, você trouxe artes plásticas para a própria roupa. Olha que lindo. É o Andy Wall. Andy Wall, pois é. Pois é o Alisson, que é meu costureiro. Ele tem coisas, é estilista, ele é super... Adoro as roupas dele, são todas assim, olha, tem Marilyn Monroe. Você se reflete, então, nas pinturas que faz? Nessas mulheres que você faz? Porque elas são, digamos, uma reprodução de você mesmo, da imagem que você tem de si mesma? Exatamente. Essa daí, eu pintei, foi para uma exposição no BNB, que houve há pouco tempo, já é a terceira vez que eu participo dessa exposição, é uma coletiva. E eu coloquei o título dela, Meu Corpo Dói, que ela é uma mulher que está sofrendo. Eu estava com algum problema na hora quando eu pintei. Agora, essa minha professora, que atualmente eu estou, a Cláudia Sampaio, ela vai ser, inclusive, a curadora da minha exposição. Ela é fantástica. Ela me deu, assim, um up tremendo na pintura. E, num certo sentido, a sua pintura também é um voltar a si mesma do que você foi, é um recuperar-se. Há um sentido terapêutico e nostálgico, em função do que você já falou sobre o fato de estar na terceira idade, a chamada terceira idade, né? É uma catarse. É uma catarse, era essa a palavra que eu estava procurando. É uma catarse, é exatamente isso. Eu acho que o pintor, ele se joga na pintura. Essa mulher que dói, o corpo dói, num certo sentido, pelo menos num determinado momento, é você. Exatamente. Eu tenho mulheres sorrindo, mulheres, assim, olhando para a pessoa curiosa, ou querendo seduzir a pessoa, querendo agradar alguém. Todas elas são assustadas, ou risonhas, enfim, sou eu. E quando mesmo eu estou pintando, sou eu. Mesmo quando não é antropomórfica a pintura, quer dizer, mesmo quando não é um ser humano. No caso aqui, por exemplo, das flores. As flores, eu já disse que acho as mulheres flores. Flores. E há psicólogos, psicólogos na área de desenho, que relacionam a flor à sexualidade, ao sexo feminino. E pode ser também. Não é? Ao sexo feminino, lógico, as pétalas, não é? Ligadas aos lábios, grandes lábios e pequenos lábios, enfim. Eu acho que tem tudo a ver. Que tem tudo a ver. Tudo a ver. A orquídea, a papoula, eu pinto muito papoulas. E isso o Sarubi é que me estuda. Pois é, o Antônio José Sarubi vive fazendo, nosso psicólogo e amigo em comum,
da área junguiana, vive fazendo, cada pintura que ele vê da Regine, ele telefona para mim, ou então manda mensagem. Você viu? E aí faz uma análise psicanalítica. Não, psicanalítica não é a área dele. Mas uma psicológica, né? Mas ele não é psicanalista. Mas, enfim, ele está sempre preocupado com isso. E eu agora preocupado também em pautar, então, outro tema. Porque você sabe que o tema do programa, não. O estilo, a própria palavra diálogo é diferente de entrevista. Na entrevista você vai fazendo uma pergunta e fazendo outra. O diálogo não, é uma interpenetração do que você diz, do que você ouve, e a partir um vai pautando o outro. E como ela pautou a ideia da sexualidade, eu acho, e eu também pautei aqui falando das flores, poderia falar desse tema da sexualidade numa determinada idade. Nessa chamada terceira idade, né? Eu acho que é um tema caro a você, bonito, preocupante. Muito bonito. E choca muitas pessoas. Eu estou com 2 alunos da Universidade de Mato Grosso do Sul fazendo doutorado na minha obra. Até eu preciso contar isso lá na Academia Cearense de Letras. Porque ontem eu passei a tarde, um pedaço da tarde, depois de ter pintado muito, eu passei metade da tarde fotografando crítica, tudo sobre a minha poesia, ensaios sobre a minha poesia, porque ele quer colocar na tese. E qual é o viés que ele está fazendo? Qual é o viés pelo qual ele vê a sua poesia? A poesia, não. É o viés da poesia erótica, por exemplo? Ousado. Um certo erotismo? Ele está comparando com a da Hilda Hilst. Ah, Hilda Hilst, então tudo a ver com o que eu estava dizendo? Ele está comparando. Porque além, digamos, de ter um conteúdo de sensualidade feminina na sua pintura, você tem também um determinado veio de poesia chamada erótica. E eu continuo fazendo, porque eu me sinto assim. Não acaba, o Eros não morre, independentemente da idade. Não morre. E se você tiver um companheiro, eu tenho uma pessoa muito importante na minha vida, e eu escrevo para ele. E então essas poesias são todas de amor, de erotismo. Vou terminar então esse primeiro segmento do programa pedindo que ela leia aquela poesia dos pelos, que eu acho que tem tudo a ver. Você tem como fazer? Tem. No próximo segmento, Sim, podia ser? Tem. No próximo segmento, então, vamos ter poesia erótica da nossa dialogadora de hoje, que é a Regine Lima Verde, a cientista, a professora na área das ciências do mar, do Labomar, e poeta, presidente da Academia de Letras e Artes do Nordeste e membro da Academia Cearense de Letras e artista plástico com exposição sobre o feminino. No próximo segmento do programa Diálogo. Ela não é a obra dela. O nome dela é Regine Lima Verde, que é uma professora da Universidade Federal do Ceará, aposentada, mas é uma escritora também. E é uma pintora obsessiva, e com o tema recorrente, flor e rostos de mulher. E é com ela o nosso diálogo de hoje. Regine Lima Verde, membro da Academia Cearense de Letras, presidente da nossa ALANE, a Academia de Artes e Letras do Nordeste, Letras e Artes do Nordeste. E é Regine Lima Verde. Regine, que vai nos apresentar, como eu disse no segmento anterior, um poema, e um poema erótico. Eu tinha lhe prometido o dos pelos, mas eu tenho tanta foto aqui de poema que eu não marquei. Então, não é como o WhatsApp que a gente coloca a palavra. Mas na mesma linha, porque ela tem um lado da obra dela de poeta ligada à eroticidade. A serpente. Tenho uma serpente dentro de mim. Ela me tenta, me faz pecar, me dá prazer, me mostra caminhos. Sinto-me Eva no paraíso, nua e gostando, nua e gostando. Vejo o colorido da vida, sinto fogo nas minhas entranhas. Ela mora dentro de mim, a serpente, a serpente. A serpente.
Que lindo. Como é que você lida, então, com isso? Como é que os outros lidam com isso? De ver uma mulher, já, digamos, chamada na terceira idade, falando com essa liberdade, com essa sinceridade, com tudo, com poesia, em relação ao sexo. Olha, eu sempre trabalhei com poesias eróticas. Uma pessoa me disse um dia, Raquel de Queiroz, Regine, nunca coloque um nome feio na sua poesia. Nunca coloque nada de nome feio nos seus textos. Eu nunca coloquei, nunca. Eu tenho o maior cuidado para metaforizar os sentimentos, a paixão, o tesão, o prazer. Mas tudo está dentro de metáforas. Então, eu não me preocupo. No caso, então, dessa poesia, inclusive é uma referência bíblica. Bíblica. Não é? De Eva, Adão e Eva, uma visão erótica de Eva. Exatamente, né? que é a serpente que serpente que provoca claro que na Eva, naquela mitologia, é o conhecimento, o fruto do conhecimento e tal, que ela desobedece e tal. Nessa concepção de que é a mulher que teria essa transgressão. Mas no caso aqui não, é uma questão sexual realmente, não é? Uhum. E outra, você tem a serpente dentro de si. Tem a serpente no sentido de que vem de fora e está dentro, que seria, digamos, o falo, mas também a serpente da eroticidade fálica que a mulher também tem. Não é? Que a mulher tem. Lógico. Não é? O clitóris é um... Lógico. Isso é um órgão, né, sexual, não é? É a liberdade que nós podemos ter hoje em dia, né? Quantas pessoas não foram malhadas, professoras foram, inclusive, desempregadas por conta de quererem publicar livros com sexo. Inclusive a nossa Hilda Hilst. Também, a Hilda Hilst foi muito malhada. Muito malhada. Mas a poesia dela é muito mais sensual e sexual. É muito mais erótica do que a minha. Eu acho é mais forte, mais ousada ainda. Mais ousada. Nós estávamos dizendo no segmento anterior que há 2 trabalhos na academia, na área de doutorado de literatura, que tem como análise, como objeto de análise a obra poética da nossa dialogadora de hoje, que é a Regine Lima Verde. E eu queria saber qual é o viés que ele está, qual é o recorte que eles estão fazendo, qual é a problematização que eles têm em relação à sua poesia. Está trabalhando com poesias. É a mesma orientadora. Eu não sei o nome dela direito porque eu não a conheço. Eles foram lá para o Mato Grosso e passaram. Todos 2. É o Deusemar e o Tony. Inclusive, o Tony ontem me fez eu fotografar tudo quanto é de crítica. Eu tenho até carta do Inácio Loyola, dizendo que tinha pôster da poesia dele que eu tinha ajudado ele a conquistar a mulher dele. O pôster, né? E qual é a análise? O da poesia é a comparação com a Hilda Hilst. O da poesia. Tá. E o do conto é estudando a minha... Não é nada do erótico, não. É estudando o meu conto. Como eu escrevo contos. Ele ainda não me disse como é o título da tese. E nem você sabe o título de nenhuma das teses? Essa da Hilda da Hilda é a comparação. Mas e do conto, quem é a contista? Quem é esta contista chamada Regine Lima Verde? Eu também sou muito erótica nos contos. Nos contos também são histórias... eróticas. De erotismo. Eu tenho Se Me Contam, Eu Conto, que foi inclusive traduzido para a Argentina, para o espanhol. Tenho, são basicamente histórias que me contaram. E aí eu contei. E outro é As Leves e Duras Quedas do Amor, que é um livro de contos muito interessante. Tem uma crítica da Nildes Costa Silva. Ela foi, se não me engano, foi ela que apresentou esse livro. É um livro que fala muito em adultérios, porque eram histórias que eu sabia e eu repeti. Já que estamos falando de literatura erótica, de eroticidade, eu acho que chegou a hora de colocar um outro objeto que a nossa dialogadora trouxe, que tem a ver, digamos, com um determinado fetiche sexual também, que é pé, sapato. Olha aí.
Sapato, Olha, então, de salto, salto. mais ainda. Exato. Será que foi para isso que ela trouxe um sapato? Ou foi para pautar moda ou sensualidade? Enfim, com a palavra a nossa contista, poeta e professora, escritora, enfim, Regine Lima Verde. Olha, eu tenho um conto de uma história que me contaram, que o homem ficou apaixonado pelo pé da mulher. Os pés, é fetiche. E pediu para ela tirar o sapato para ele ver o pé dela, né? E eu achei muito interessante essa história e eu contei. Eu tenho um conto, Podófilo. Podófilo, exato. Né? Ele tinha... Fascinado por pés. E por sapatos também, por sandálias. O sapato tudo a ver também que tem a ver com me os representa pés. também a moda, que eu sou muito ligada. Eu digo muito que eu poderia ter sido também influenada na moda, porque eu fiz roupas para fora. Ah, você disse que eu fiz o meu vestido de casamento, fui eu que fiz. Meu vestido de 15 anos fui eu que fiz. Então, poderia estar no mundo da moda também. Da moda, mais outra identidade possível para a nossa Regine Lima Verde. Seria. Regine, há inclusive em relação aos pés, o fascínio do pé, como é que chama? Relações sexuais comandadas ou protagonizadas pelos pés. Pelos pés, eu vi essa história. Eu vou te contar, depois eu trago o conto para te mostrar. No conto também tem isso? Porque às vezes você pode ser só um encantamento pelo pé, ou lamber o pé, ou abraçar o pé. Não, às vezes é a manipulação mesmo a partir dos pés. Manipulação pelo pé é interessante. Eu gosto muito. O paradoxo, né? Mas, enfim, digamos, a ação, não é, pelos pés sobre a genitália. Homem, eu acho bonito no homem é o traseiro. Eu acho lindo o traseiro de homem. As nádegas do homem. Eu acho assim super sensual. As nádegas do homem. Para mim, assim, é uma parte sensual. E vê diferença em relação à nádega da feminina? Porque mais músculo mais do que... músculo, rija, de quem faz ginástica. É muito bonito uma bunda, né? Uma bunda de homem. Acho muito bonito. E é lindo a gente não ter problema com determinadas palavras. É uma palavra bunda, não é? É bonita. Que às vezes as pessoas não têm certo receio, certo pejo em dizer, que é uma palavra de origem africana. O Drummond tem um poema lindo sobre a bunda. Lindo sobre a Aliás, bunda. ele tem um livro de poemas eróticos. Não é? Só poemas e que ele eróticos. pediu que só fosse publicado depois de um determinado tempo da morte. Foi o neto dele que publicou. Eu acho um dos livros mais bonitos dele. Um dos livros mais lindos do mundo. É e lindo. tem um poema sobre a bunda. Sobre a bunda. Sobre a bunda. Eu ainda vou escrever um poema sobre a bunda. Eu já escrevi sobre outras partes. Mas a bunda é uma boa ideia. Vou tentar escrever. Tenho vários poemas eróticos também, mas não tem sobre a bunda. É um bom tema. E sobre o pé também, não? O pé eu já escrevi. O pé você já tem. E fala dessa pessoa que me contou essa história. Desse uso dos pés numa relação sexual. O homem disse que era louco pelo pé. Louco por pé de mulher. Ele era louco por isso. E será que tem o fetiche também, esse fetiche das mulheres? Porque eu tenho visto muitos homens em relação aos pés femininos, mas não uma mulher em relação aos pés masculinos. Não, eu acho que me dá tesão é uma unha bem cortada do pé. Porque o pé do homem, ele anda muito, ele corre. Unha bem cortada. Podófilo, uma podóloga, alguém que tenha experimentado a podólogo, a podologia, que vai para uma podóloga, aquela que é especialista em cortar as unhas, uma podóloga. Você então acha interessante? Acho muito interessante o homem com as unhas. Com as unhas cortadas. Muito bem cortadas. Desde novinha, para eu namorar um homem, eu tinha que ver de pé descalço para olhar como eram as unhas dos pés deles. E pode pintar? Não gosto muito, não. Aquela pintura... Acho meio cafona. Como é que chama? Base. Base, aquela só base essa aqui transparente. Não sou eu. Não gosto de unha de homem pintada. De homem pintada, não. Então eu passei no seu teste aqui, olha, minha mão não está. Claro. Não está pintada. É uma tá unha bem cortadinha. bem cortadinha. Tá bem Isso é importante. E não está pintado.
É a nossa dialogadora de hoje, que além de sapato me trouxe coisas tão interessantes, além da poesia, dos quadros dela. E acho que é o último antes do objeto surpresa, este disco. Será que ela quer pautar música sensual? Será? Será que ela quer pautar sexo enquanto ouve música? Eu não sei. Com ela, com a palavra Regine Lima Verde, eu trouxe um jazz para você. Jazz? Adoro jazz, adoro jazz. Acho lindo, maravilhoso. Adoro cantores de blues americanos. Eu adorava o Frank Sinatra. Agora está fora da moda, né? Porque morreu, tadinho. Mas tem o Michael Bublé, tem o Steve, como é o nome dele? É Steve Tyler. Acho que é Steve Tyler também. Jazz, então. Canta divinamente. A Diane Krall canta e toca piano maravilhosamente jazz. E o que encanta no jazz tanto você? Eu acho lindo. É a improvisação. A improvisação. Você tem uma base, né? E a partir da base, os desdobramentos dessa base. É muito bonito. Musical. Eu vi o jazz como é o nome daquele... Você tem um núcleo daquela cidade francesa que tem nos Estados Unidos. New Orleans. New Orleans. Eu vi, eu estou com a memória maravilhosa, eu vi uma banda antiga tocando jazz antigo lá. Mas era fantástico, fantástico, fantástico. E você consegue trabalhar, escrever e pintar ouvindo música? Escrever não. Não, né? Só se for sem palavras. Sem palavras, sem som. Quer dizer, sem palavras. Sem letra, sem letra. Mas a pintando, pintura, sim. É possível. É possível. Não arrebata, você não desvia a sua atenção. Ela subsidia a sua emoção. Exato, subsidia. Eu estou aqui, estou na linha do Chico Buarque, já ouvi o Chico Buarque dizer, eu digo, opa, eu também sou assim. Ele dizia que é impossível, ao escrever, ouvir qualquer música, nem música instrumental. Eu também não. Porque a música tem a capacidade ela capta de me a pessoa, arrebatar, de abduzir, eu fico abduzido. Então eu não consigo me concentrar, eu preciso de silêncio. A pintura você pode muito bem. A pintura pode muito bem. Você pode pintar e excita. Você fica com mais fogo para pintar, com mais vontade, com mais desejo para pintar. Tá, chegou a hora do objeto surpresa e depois eu quero mostrar um outro quadro do programa, que é este aqui, que tem a ver com poesia, porque é o título de um livro da Cecília Meirelles, se lembra? O Isto ou Aquilo, que a gente vai pedir para que o nosso dialogador escolha entre um objeto e outro, paulatinamente, até descobrir qual é o final, o último objeto que ele escolhe, que seria, digamos, o mais interessante, pelo menos o mais importante naquele momento, o que ele escolhe, o que ele elege. Mas agora, antes desse quadro, o Isso ou Aquilo, eu quero passar a ela, exatamente. Eu trouxe um objeto surpresa para dar a ela, e ela me trouxe um, e eu queria que você me passasse o seu, que eu quero abrir primeiro o seu. Vou abrir primeiro o seu, então. Peraí. Deixa eu abrir primeiro o que a Regine Lima Verde me trouxe. A Regine, professora da universidade, aposentada na área de ciência, de ciências do mar, e artista plástico, contista, poeta, presidente de academia, membro da Academia Cearense de Letras. Ela me trouxe quadros, sim, porque ela é artista plástica. E mulher também. Outra mulher. E uma mulher com um olho verde que me olha. E que nos olha. E eu disse num texto sobre ela que a pintura dela parece que não é só a gente que olha para a pintura, mas as imagens da pintura, a figura humana, parece que olha para a gente também e nos decifra. Por que você trouxe isso? Que coisa linda! Fala enquanto eu mostro. Regine Lima Verde. Eu trouxe para você, foi uma pintura que eu fiz anteontem. Eu acho que eu nem assinei, mas eu vou levar a caneta. Eu vou levar uma caneta. Não, mas essa caneta não pode assinar, não. Tem que ser uma caneta... Você trouxe, então, porque é a mais recente... Foi, a mais recente foi. Pintura sua. Eu fiz ontem. Que não está no seu... Não está. Sua... Não, iria para a exposição, mas eu só trouxe de presente para você. É para mim mesmo? Não é só para mostrar? Não, que lindo, obrigado. É para você mesmo. Regine, que vai para minha casa, vai para a minha sala. Que lindo. Tem nome? Essa daí é a chinesa. A chinesa. Olha o olho dela assim. A chinesa, por causa desse olho. Onde está sendo a exposição? A exposição vai ser no mezanino do meu condomínio San Pietro, na Rua Leonardo Mota, 460.
eu gostaria de convidar todos que estivessem me assistindo e quiserem ir das ordens. E vai Pode ficar entrar. lá um tempo? Não, eu vou deixar só um dia, porque eu já falei com o João Soares para fazer uma exposição lá no Benfica, no Shopping Benfica. No Shopping Benfica. Então depois, quem não conseguir ver... no mezanino. No mezanino, na rua Leonardo Mota. 460. 460, pode ver na Galeria de Arte do Shopping Benfica. Benfica, Depois eu vou para lá, o João disse que autorizava, e então eu já fiquei muito alegre. Muito bem. E agora vou passar para você o meu objeto surpresa. E o objeto surpresa, inclusive, tem acompanhado a ele uma música que o nosso sonoplasta vai colocar. Mas não coloca agora, não. Deixa ela ver o que é. Quando ela abrir, descobrir que objeto que eu trouxe de surpresa para ela vai entender a música, vai entender tudo. Atenção, não é na ponta. Isso! Foi que eu trouxe? É meu. Eu trouxe o avô dela, meu querido José Lima Verde. Olha. E um rádio. Um radinho, que lindo. Meu avô. Ele era tão bonito. É a trilha sonora do programa que ele fez durante 30 anos, 40. Hora da Saudade. Coisas que o tempo levou. Olha que lindo. Você sabe que o vovô me levava, eu declamava no programa dele, dia de segunda-feira. Ele me levava e eu... A Valsa Branca. A Valsa Branca, de Zequinha de Abreu. Zequinha de Abreu. O vovô era muito bonito, era um homem muito charmoso. Era um ator de teatro, fez o Pilatos durante anos e anos. Eu tinha ódio quando ele chegava para Cláudia e dizia, minha querida Cláudia. Eu ficava danada, ficava com ciúme dele. E um radinho tão lindo. Mais. É tão lindo e é tão bonito a gente lembrar o Lima Verde, porque, primeiro, é um símbolo, é hoje nome de rua, né? Um radialista icônico. Um radinho. Trouxe o radinho. Um radinho legal. De pilha. Que legal. Bonitinho, para escutar música. Eu trouxe para você escutar a Hora da Saudade. Se voltasse o tempo. Ele era muito chique, ele gostava de andar de paletó, ele trabalhava num banco. Ele é o José Lima Verde, o avô dessa Você sabe que o Paulo ficou tão parecido com o vovô no final da vida. E eu queria dizer exatamente isso, não porque ele era parecido, mas dizer outra coisa da genealogia aqui da nossa dialogadora de hoje. Que além de ser neta de José Lima Verde, ela é sobrinha de dois ícones do rádio, né? Figura fundamental do rádio do Ceará e do Brasil. Paulo Lima Verde e Narcélio Lima Verde. E esta música é uma música tão importante no mundo da radiofonia que ela virou, digamos, uma linguagem. Quando a pessoa dizia alguma coisa que era antiga, a gente brincava e as pessoas daquela geração coisas diziam... que o tempo levou. Exatamente. É linda essa música. Para dizer, isso é muito antigo, olha aí. Coisas que o tempo levou. Agora chegou a hora do ou isto ou aquilo. Eu vou dizendo e você vai escolhendo. Por exemplo, os quadros, vai ser mais rápido. Os quadros ou a carteira de identidade. A carteira de identidade, porque os quadros eu faço outro. Tá. E a carteira de identidade eu preciso para viajar. Muito bem. Eita, vou arranhar. Peraí. O disco ou o dicionário? O disco. O disco? O disco. O disco ou o sapato? O disco. O disco. O que mais? O que mais que ela trouxe? Só? O relógio. O disco e o tempo. O disco e o relógio. A música, o disco. O disco. O disco. Não, mas aqui foi eu que trouxe. Mas vamos colocar. Acho que ficou o disco, então. A música. O disco, a música. De todas as coisas que ela trouxe, a música. Eu coloquei para escolher. E entre isto e aquilo, ela ficou com o isto. Disco.
A com música. a música. A música é a linguagem que independe do idioma. A música mostra o humor da gente. Se você bota uma música muito animada, você está alegre. Se bota uma música triste, você fica pensando. Quando você está muito triste, você escuta música triste. Você se reflete na música que você escuta. Ela expande o seu sentimento ou dissipa. Ou dissipa. E outra, diferentemente, por exemplo, vejam vocês, diferentemente da palavra, da literatura, eu estou diante de uma escritora e, no entanto, ela escolheu a música e não a literatura, entende? Porque a literatura, eu fico imaginando que a literatura tem uma certa restrição em função do idioma. Do idioma elétrico. Se nós lermos agora uma poesia em árabe, ela é só som, mas ela não, eu não sei exatamente o que ela é, não é? Exato. Mas, porque não dominamos o árabe. Ela não tem, mas a música não. Qualquer música americana, italiana, espanhola, portuguesa, qualquer uma é linda. E aí me lembra Nietzsche, que tem uma frase famosa sobre música, que ele diz: a vida sem música seria um erro. A vida sem música seria um erro, no sentido de que você perderia, digamos, um veio de expansão do sentimento, de sentimentalidade. É uma coisa indescritível, até pela palavra, não é? A música é belíssima. Como é que você vai descrever o máximo que a poesia pode fazer é ter música, né? Isso sim, mas definir com palavras os sentimentos da música. A música é fantástica. Eu tentei, eu tocava violão, tocava, mas eu acabei minhas cordas vocais com o ensino. Eu ensinei 42 anos. 42 anos na universidade. Muita coisa. Fora o tempo que eu gastei também ensinando em primário com crianças. Sim, porque você fez a escola normal, né? Não, fiz o normal. Você fez o normal. E fiquei na Imaculada sendo professora. O normal era exatamente preparando pessoas para ensinar. Eu me lembro que na época era engraçado. Chamado primário, né? Tinha uns meninos, as meninas pulavam, era só mulher, né? As meninas pulavam em cima de mim. Aí era o tempo do Vanderlei Cardoso e do Adriano. Gerra Adriano. Aí eu dizia, meu Deus, deve ser muito ruim ser um Gerra Adriano, porque eu voltava a cair. Tinha umas mais gorduchas que se penduravam no meu pescoço, eu voltava a cair. Eu dizia, o Vanderlei Cardoso deve achar horrível esse negócio desse agarrado. Dos fãs. Eu estou impressionado com esse quadro do programa. A mim me encanta por vários motivos, mas um deles... Cadê? Onde é que ele está? O Isso ou Aquilo. Aí, contigo, embaixo do disco. Embaixo do disco. Não. Está aqui, exatamente. Exatamente. Esse quadro do programa Diálogo, esse Isto ou Aquilo, me encanta exatamente também por isso, porque me dá essa surpresa de escolher, de saber, de perscrutar qual é o objeto mais significativo ao qual a nossa convidada ou o nosso convidado empresta um sentido mais expressivo. E no caso aqui, a música. Vinda por uma escolha de uma escritora, mas que também é artista plástica, ou seja, ela trabalha com a visualidade da palavra, a visualidade do quadro, e, no entanto, ela escolhe como objeto central da sua participação a música. A música. Muito obrigado pela sua presença, Ricardo, Regine. Sempre é uma alegria de estar com você. Você é uma pessoa que induz a gente a pensar, e realmente eu disse coisas que eu nem sei se eu poderia dizer para outra pessoa, no outro programa. Muito entendeu? obrigado por isso também. Regine Lima Verde, a nossa dialogadora de hoje. E eu quero terminar o programa, então, já que eu falei de Nietzsche, podia fazer uma intertextualidade com Nietzsche. O Nietzsche diz que a vida sem música seria um erro. Eu acho que a vida sem o diálogo também seria um erro. Seria um erro. Porque a gente não ouviria o outro, não aprenderia com alteridade, não aprenderia com aquilo, não sairia da nossa própria ignorância. Porque aquilo que a gente já sabe, a gente já sabe. É só ouvindo o outro, só percebendo o outro que a gente encontra, inclusive, a alteridade que está dentro de nós. Porque nós somos vários, como ela demonstrou, trazendo a sua identidade ou as suas identidades no programa Diálogo, que agora se encerra e para o qual eu convido a você estar conosco na próxima semana do programa